Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Estudar Direito pelo Mundo. Hoje eu vou ter como convidada a doutora Laiana Martins, e ela vai falar para a gente sobre a experiência dela estudando Direito na Austrália. Então, seja muito bem-vinda, doutora Laiana, muito obrigado por aceitar esse convite de participar comigo aqui no podcast. E para começar, será que você poderia contar brevemente sobre um pouquinho da sua história, assim, de como que você chegou na Austrália? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas as pessoas irão assistir, mas muito obrigada pelo convite, é uma honra participar dessa conversa e poder dividir um pouquinho da minha experiência aí, né, estudando Direito na Austrália, que foram aí, eu optei por fazer a faculdade toda novamente, e foi uma jornada. Então, é uma grande alegria de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Incrível, incrível. Perfeito. A maioria a gente tem a oportunidade de ouvir várias pessoas aqui no Estudar Direito pelo Mundo, né, com diversos backgrounds, e está sendo bem interessante para mim, especialmente ouvir brasileiros que tiveram essa experiência no exterior, né? Os primeiros episódios eu acabei fazendo com nativos de lugares, né? E aí está sendo bem legal saber um pouco disso sobre revalidação, saber como que os advogados brasileiros podem estudar direito e se tornar advogados em outros países também. Mas para a gente continuar aqui a conversa, será que você poderia só dar um pouco desse background? Assim, você já era advogada no Brasil, certo? Sim, eu vou falar aqui um pouquinho, né, da minha vida, né, profissional. Então, eu sempre quis ser advogada, né, da minha família. Eu sou a terceira geração de advogado. Então, eu sempre, né, foi o que eu convivi, né, o pai e mãe advogado, sempre gostei muito. Então, eu saí dali do high school, ali da escola, do ensino médio, e fui direto para a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito eu terminei aí em 5 anos e me formei super jovem, aí com 21 anos. Com 22 anos eu já estava advogando. Então, a gente, né, hoje eu vejo como eu era nova, mas assim, quando a gente tem essa idade, a gente não quer perder tempo. Eu falo assim, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, já quero ter o meu carro, já quero ter minha casa, eu quero estar com a vida toda, como é que se diz? Sorted, aí aos 25 anos, aos 30, a gente faz planos quando a gente é mais jovem, depois a gente, vê mais tarde, fala, nossa, eu era tão nova aí, já preocupada com tantas coisas e querer correr. Eu acho que é o que eu percebo assim das pessoas mais jovens, que elas querem correr para alcançar as coisas, e o segredo é ter um pouco mais de paciência no processo e aproveitar o processo, né? Gotta enjoy the process. Então, eu passei na OAB ali antes de terminar a faculdade, né? Queria fazer tudo o mais rápido possível, e com 22 anos, com 21 anos comecei a advogar, no ano que eu fiz 22, e trabalhava no escritório ótimo em Curitiba, e sempre gostei de viajar muito. Então, era bem mochileira, bem aventureira, coloca a mochila nas costas e vai viajar. Então, trabalhava, nas férias eu sumia, ia viajar o mundo. E em uma dessas viagens eu fui parar na Austrália, né? E simplesmente, assim, me encantei pelo lugar. Já tinha ido, né, para vários outros países, mas a Austrália simplesmente, assim, eu acho que pela proximidade do clima, das pessoas, assim, são muito friendly, as praias, assim, eu digo que a Austrália é um Brasil que deu certo. Tem bastante semelhanças com o Brasil, mas, né, com aquela pegada ali de primeiro mundo, de país desenvolvido. Então, eu gostei muito da Austrália. Eu ficava pensando, imagina morar aqui nesse lugar e trabalhar aqui, que sonho, que não deve ser. Fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para o escritório, né? Eu tinha um emprego super bom. Daí eu falei assim, não, eu preciso... Daí eu tive uma coisa que eu chamo, talvez alguém já deve ter passado por isso, né? Acredito que eu não sou a única, que eu chamo de quarter life crisis, é a crise do quarto da vida, quando você está assim, você assim, não sabe exatamente, você quer se encaminhar, mas está pensando assim, que caminho tomar, né? Eu com 25 trabalhava 3 anos no escritório super bom, tinha assim uma carreira pela frente, assim, né? Se eu continuasse no escritório,
eu tenho certeza que eu não teria nenhuma dificuldade na área profissional, mas ao mesmo tempo eu começava a pensar as coisas que eu teria que abrir mão para alcançar aquele sucesso profissional no Brasil, que eu precisava estar empregada no escritório, trabalhar lá, estar presente, e ao mesmo tempo aquela vontade de explorar o mundo, de conhecer coisas novas, culturas novas. Então, assim, eu fiquei assim, o que eu quero saber o que eu quero fazer da minha vida, né? Qual que é o purpose, né? Qual que é o my life purpose? O que eu quero? É dinheiro, é tempo livre, é qualidade de tempo com a família. Então, tudo isso, né, com meus 25 eu comecei a analisar. Eu falo, poxa, eu tenho 25, tenho emprego bom, tenho que, né, estabilidade financeira, mas eu quero mais, eu quero fazer coisa nova, eu quero fazer coisa diferente, eu quero explorar o mundo, eu quero conhecer, tentar fazer coisas novas, e falei assim, vou parar tudo que eu estou fazendo, né, para tudo aqui, vou para a Austrália passar aí um período de 6 meses, aí no máximo um ano, para aprender inglês, porque, pasme, eu não falava inglês. Então, parei tudo, fui para a Austrália, passar esse período estudando inglês, e chegou ali no meu final do meu primeiro ano, eu já queria ficar. A fluência em inglês para mim veio com aproximadamente 1 ano e meio, né? O primeiro ano foi só assim, sem as pessoas falando com você e você não entendia uma palavra. Então, assim, a fluência do inglês veio depois de 1 ano e meio. Não sei se alguém consegue ter fluência numa língua com 6 meses ou 1 ano, mas a minha veio ali com mais ou menos 1 ano e meio. E depois, já no meu segundo ano, eu já falava assim, não, eu quero ficar aqui, não adianta. E comecei a ver as formas, né, de revalidar diploma, de revalidar profissão, como eu poderia fazer para ficar lá. Que Então, eu legal, vou... incrível. Não, muito legal. Essa história é muito legal entender esse processo, né? Porque eu acho que realmente muita gente acaba passando por esse e agora o que eu faço da minha vida, né? E aí existem várias opções que você acaba podendo escolher. Tem gente que acaba fazendo uma transição de carreira e aí Sim, tá uma outra opção incrível, né? Então é muito bacana saber assim que existem tantas possibilidades, né? E eu acho que é especialmente interessante para como você comentou, tem tanta gente que forma em direito tão cedo, né? A gente tem advogados tão jovens no Brasil, isso, talvez comparado com a América do Norte, outros países, não acontece tanto, porque geralmente é um curso de pós-graduação, né? Então, acaba tendo tanta sim, diferença, assim, dependendo do país que você vai. E você comentou, exatamente. então, que começou a buscar a universidade e tudo mais. E como que acontece esse processo de admissão na universidade na Austrália? Você precisa fazer um vestibular? Qual que é o processo para se tornar estudante oficialmente? Sim. Klaus, pode me interromper a qualquer momento, tá? Você só, eu vou falar aqui, mas qualquer coisa você faça as perguntas. Então, né, daí eu fui procurar as universidades, né? Eu não tive a primeira vista aí não foi muito fácil, eu recebi vários. O que você está fazendo? Não tem nenhum estrangeiro estudando na faculdade de Direito, a faculdade de Direito. Essas coisas que a gente escuta na faculdade de Direito, assim, estrangeiro, pessoa do Brasil, né? Eles nunca tinham visto aquilo, então eles falavam, não conheço ninguém que já fez isso. Então passei pelas essas primeiras dificuldades iniciais, daí eu falei assim, vou procurar direto com as universidades. Então, as universidades existem, assim, para os estudantes internacionais, eu não sei com relação à bolsa, mas isso no caso, né, se você não tiver uma bolsa de estudos. Eles têm um processo de, você precisa, para você entrar na faculdade, geralmente a admissão é feita por um teste de proficiência em inglês, que aí seria o TOEFL ou o IELTS, ou eu acho que o PTE, agora eles aceitam em algumas universidades. E geralmente existe assim uma coisa que quanto maior o prestígio da universidade, maior é a nota que você precisa alcançar. Então, algumas universidades elas são mais conhecidas, e também tem aquilo, algumas universidades, elas são, uma universidade ela pode ser muito boa na faculdade de educação, as outras têm uma faculdade de direito exemplar, a outra faculdade é na parte de engenharia, então acontece isso muito, né, na Austrália também. E nessa faculdade, nessa universidade que eu entrei, eles pediram o IELTS e eu precisava tirar 7 em tudo,
e 7 overall, 7,5 overall. É, assim, é mais ou menos assim, você não pode ter nenhuma nota abaixo de 7 e precisa ter 7,5 no overall. Então, aí são aqueles 4 componentes, não sei se vocês já fizeram essa prova, mas é writing, reading, listening and speaking, então tem que ter tudo aí acima de 7 e nenhuma abaixo de 7 e 7,5 overall, e no IELTS acadêmico. Então, você, né, praticamente, esse é o principal requerimento, né? Passar nessa prova para os estudantes internacionais. E o resto é mais uma questão, pagamento de taxas e outras coisas, mas eles pedem mesmo essa prova do IELTS. E, então, daí você manda, faz a sua submission ali para a universidade, e exatamente, né, algumas universidades, elas são mais abertas para receberem estudantes, principalmente a de direito, são mais abertas para receberem estudantes estrangeiros e outras nem tanto. Tanto que eu fui na UWA, que é a universidade mais conceituada de direito do estado onde eu moro, na Austrália, e eles falaram assim, vai lá na outra, porque eu era estrangeira. Então, eles falaram assim, porque eles achavam que eu não tinha a capacidade de entrar ali naquela universidade, porque o inglês era minha segunda língua. E daí acabou assim que ela nesse curso de direito especificamente, eu vi que assim eles fecharam as portas assim meio no começo e acabei indo para uma outra universidade aí, que seria aí a segunda melhor em direito ali onde eu moro, mas que é uma faculdade excelente. Depois eu, inclusive, alguns dos meus amigos da faculdade faziam matérias nas duas faculdades e falaram assim, olha, a Murdoch inclusive, um pouco, até melhor do que lá, só que lá tem o prestígio de ter o nome de ser a primeira faculdade de direito do estado. Então, é mais essa parte de prestígio de nome. E depois da Murdoch, que é a segunda do meu estado, tem aí mais umas 4 faculdades de direito, que já tem aí um entry level mais baixo, eles já não pedem 7,5, eles já pedem aí uns 7, já pedem até uns 6,5. Então, assim, geralmente assim que você a entrada é por esse exame de proficiência, que pode ser esses TOEFL, IELTS ou PTE, e tem essa coisa assim de quanto mais prestígio a faculdade tem, maior a nota que você precisa alcançar para entrar na faculdade. Perfeito, perfeito. E aí, entrando na faculdade, como que são as aulas, talvez assim, até em comparação com o Brasil, sabe? Como que foi um pouco dessa experiência na sala de aula? Sim, não, daí, né, na faculdade as aulas, né, começaram no primeiro semestre, eu, né, optei aí por fazer o curso de bacharel inteiro, eu fiz o curso inteiro, assim, as aulas, a faculdade ela é bem diferente. Primeiro porque as matérias elas são anuais. Então, assim, por exemplo, uma matéria de legal writing. A matéria de legal writing ela só vai ter um semestre por ano. Então, ela não é dividida assim, no primeiro semestre você pode fazer legal writing, no segundo semestre você pode fazer legal writing. Não, só é disponível, as matérias só são disponíveis uma vez por ano. Então, se você reprova, você tem que esperar o próximo ano para fazer a mesma matéria. Você não pode fazer no segundo semestre. Então, as matérias só são disponíveis uma vez por ano. Então, as turmas, elas são um pouco maiores, né, por conta dessa... Não, é só uma turma, não tem de manhã e à noite, é só uma turma. E quem faz o período integral faz mais matérias, faz aí umas 4 matérias por semestre. Quem faz part-time, meio período, faz 2 matérias, mais ou menos por semestre. Então, é assim que é dividido, mas nós todos fazemos as aulas juntas. A diferença é o número de matérias que uma pessoa que estuda meio período faz e uma pessoa que estuda período integral faz. Então, eu acho assim bem interessante, bem diferente. Então, como essas aulas, as turmas, elas são maiores,
né? Primeiro porque não tem essa turma de manhã e à noite, e porque só tem uma vez por ano. Então, vamos dizer que uma turma aí tem mais ou menos uns 150 alunos, de 100 a 150 alunos, que é uma turma grande. Então, as aulas elas são separadas aí uma parte que é a aula no auditório, com o lecturer, né, com o professor principal, o coordenador da matéria, e à tarde nós temos os tutorials, que são com os tutores, né? São os ajudantes do professor ali, que são professores que são, como é que diz, em treinamento, professores substitutos. Então, por exemplo, numa matéria, uma matéria qualquer, assim, torts, por exemplo. Então, na parte da manhã, nós temos aula no auditório com o lecture, essa aula é gravada, a gente pode assistir depois, se quiser, ou se quiser vai estar lá. Então, tem essa turma bem grande no auditório, e à tarde nós vamos para os tutorials, que são small groups, são salas individuais, aí de no máximo 20 alunos, que vai ser o tutor, que é o ajudante do professor, o professor substituto, com no máximo 20 alunos. E então esse grupo de 150 pessoas, ela se divide em um monte de small groups de 20 pessoas, de no máximo 20 pessoas, e daí você tem vários horários para escolher, né? Tem uns que são mais tarde, outros que são mais cedo, outros já são mais no comecinho da noite, das 6 às 8. Então, assim, são várias turmas com vários professores substitutos. Então, a ideia é, de manhã você vai para lecture com o professor, você recebe a matéria, e à tarde você vai para essa tutorial, que é a aula prática. Isso é para todas as matérias durante toda a faculdade. Então, assim, no tutorial a gente é bem bacana, porque a gente trabalha caso, é prática. Então, a gente tem prática aí do day one da faculdade. E os professores do tutorial, eles são mais são assim mais approachable, sabe? Assim, são mais friendly. O lecture, ele tá o professor que dá a lecture, ele tá no pedestal, ele é o professor coordenador do curso. Você sabe assim, eles são assim super, não são muito acessíveis. Eles estão no pedestal ali. E os lectures, os outros que dão os tutorials, eles são mais flexíveis. Então, dúvida, geralmente, você tira com o teu tutor. E o que é mais legal é muita prática. A gente faz exercício, faz estudo de caso, faz nesses small groups de 20 pessoas. Isso toda semana. Então, lecture de manhã, tutorial à tarde. Todas as matérias são assim, que eu acho assim, bem interessante. E que é bem diferente do Brasil, né? Por isso que, quando eu falo você estuda período integral, são de manhã e à tarde, todos os dias, praticamente. Se você estuda meio período, você vai fazer esse dia inteiro, mas você vai fazer 2 vezes por semana. Entendi, caramba, que interessante, muito diferente mesmo. E no Sim. Brasil, em especial, eu sei que, especialmente nas universidades privadas, né, pelo que eu sei, tem a possibilidade de estudar direito à noite, né? Então, você consegue ter um emprego full-time durante o dia, 8 horas, e aí ainda estudar direito à noite. Existe alguma opção parecida na Austrália, assim, tipo aulas à noite? Sim, não existem aulas à noite. Existem assim, você pode, por exemplo, você não tem como trabalhar o dia inteiro e estudar direito. O que você faz é você trabalha part-time, né? Você trabalha meio período. Então, uma pessoa que estuda em meio período, ela vai ter aula segunda e quarta, por exemplo. Ela pode trabalhar terça, quinta e sexta. Então, é assim que é feita a divisão. Agora, se por um acaso algumas faculdades você tem mais opções de ter esses tutorials aí à noite, então você assiste às aulas gravadas, as lectures, que são essas aulas principais do auditório, que elas são gravadas, então, né, você consegue acompanhar, e daí você tenta marcar os teus tutorials aí para a parte assim depois do trabalho. Por isso que tem alguns aí entre as 7 às 8 da noite. Só que daí você não tem como ir para aula, você fica assistindo as aulas gravadas e vai nos tutorials à noite. No caso de alguém que trabalha aí full time e queira muito, né, estudar, mas assim eu acho assim muito carregado porque é muita matéria,
Então, é muito difícil de você conseguir acompanhar, trabalhar full time e estudar direito. Por conta da matéria, você não dá conta. As aulas, cada aula é um monte de conteúdo, então você tem que estar preparado para os tutorials. E os tutorials é o seguinte, é bem interessante. Antes de você ir para o tutorial, você tem que estar preparado, você tem que estudar antes de ir para o tutorial. Então, o que a gente faz? A gente vai para a lecture de manhã, vai para a biblioteca, faz as atividades do tutorial, e depois vai para o tutorial. Então, assim, é interessante, porque se você não estiver preparado, o professor nem deixa você entrar na sala. Pergunta. E como é que eu quero saber da tua experiência nos Estados Unidos, assim, mais ou menos tem esse mesmo sistema de lectures de manhã, dos tuts, é parecido? Interessante, boa pergunta. Então, minha experiência, tanto nos Estados Unidos quanto agora aqui no Canadá, geralmente os cursos, assim, né, que são basicamente as aulas, eles geralmente têm, tipo, no máximo 3 horas, né? Então, algumas disciplinas têm quantidades de horas diferentes, mas eu tenho uma das matérias que eu faço aqui que dura 3 horas. E geralmente não tem necessariamente uma prática como você está mencionando, sabe? Acho que talvez se compara um pouquinho mais ou menos ao NPJ no Brasil, né? Os escritórios modelos que tem na faculdade. Mas aqui, geralmente, a única coisa é o método socrático, né? Então, o professor pode call on you a qualquer momento. Vários professores optam por fazer várias coisas em grupo durante a aula também. Achei isso diferente. E basicamente isso. E aí espera-se que você já tenha lido o caso, né? Saiba do material, porque o professor pode chamar você a qualquer momento. A gente tem uma das aulas que eu estou fazendo aqui, a professora deixa a gente ser voluntário, né? E aí ela anota o nome lá toda vez que você levanta a mão. Então todo mundo tenta levantar a mão logo no início. E aí, se você não se voluntariou em nenhum momento na aula, ela ainda tem a lista, né, com os nomes que não estão riscados, e aí ela vai chamando depois. Mas geralmente o pessoal tenta levantar a mão o máximo possível e ser voluntário quando possível, porque aí você consegue responder algo que você já sabe, né? E aí, se você espera ela chamar, a gente não tem certeza se você vai saber o que ela está pedindo ou não, mas não tem necessariamente uma oportunidade de prática, assim. Uma das Sim. aulas que eu estou tendo aqui agora, a gente lê os textos, né? E aí a gente tem que mandar as anotações sobre a leitura. Então tem que mandar um resumo de no mínimo 500 palavras, acho que é tipo entre 500 e 800 palavras, toda semana daquilo que eu li antes. Então tem sido interessante, é legal porque mandar esse resumo também meio que me obriga a ler e fazer um resumo que talvez seja um pouco mais aprofundado. É bacana porque eu vou ter algo bem conciso para estudar na prova. Também é legal para o professor porque ele tem uma noção melhor se os alunos estão entendendo aquilo que tá acontecendo nos textos ou não, né? Então tem alguns benefícios, com certeza, desse método, assim. Sim, e essas aulas que você está me descrevendo, elas são os nossos tutorials. Ah, legal. Nos tutos a gente divide em grupo, a gente faz atividade. Então, assim, e o tutorial, ele é parte obrigatória, né? Assim como as aulas, você tem a prova das aulas, mas você tem o trabalho do tutorial. Então, tem que fazer os dois. É assim, é em grupo, a gente tem bastante atividade, tem que ser, se você não se voluntaria, eles te chamam, te pegam qualquer um, te perguntam algo que se você não estiver preparado para responder, você fica com aquela cara ai, por que ele perguntou isso? Você tem que estar preparado. Então, assim, essa é exatamente a prática que nós temos no tutorial. Então, é bem parecido, só que daí a gente já tem como é que se diz? Esses small groups, né? Que são Uhum. máximo 20 pessoas. E Ah, enquanto legal. a lecture é uma vez só por ano, mas acredito que por uma questão de... Como não são muitos muitos cursos de direito, não são muitos alunos, talvez eles optam para fazer dessa forma, porque eles só disponibilizam as matérias uma vez por ano. Mas toda essa convivência assim, que nós temos é na parte do tutorial, na parte prática. Show de bola. Bom, agora eu fiquei até curioso, né? Lembrando ainda da parte ali sobre ter aula o dia todo e trabalhar part-time, para algumas pessoas optarem por isso e tudo mais. Como que acontece se você quiser fazer um estágio, por exemplo, né? Isso é comum, isso é encorajado, e aí como que você faz para lidar com ter um estágio na área jurídica
e estudar nesses horários, assim, uma demanda bem grande de estudo. Como que acontece? A maioria das pessoas fazem? Você pode contar um pouquinho disso? Sim, claro. Primeiro, assim, os estágios, eles são muito incentivados, porque depois da faculdade nós vamos para a escola de advocacia, né? Na escola de advocacia, os estágios dentro dos escritórios é obrigatório. Então, assim, durante a faculdade, você pode fazer estágio, mas geralmente as pessoas que fazem estágio, elas já têm que optar por estudar part-time. Se você quiser fazer um estágio durante a faculdade, né? Porque os estágios, eles são aí, no mínimo, 2 vezes por semana. Tem um motivo aí pelo qual eles não têm estágio de 1 vez por semana, se eu não me engano, é porque a pessoa não consegue desenvolver muito bem. Assim, você tem que esperar 1 semana para pegar aquele caso. Então, assim, os estágios geralmente são 2 vezes por semana. Então, se você está estudando full time e você quer fazer um estágio no escritório durante a tua faculdade, você automaticamente aí vai ter que mudar estudar apenas meio período, né? Que seriam 2 ou 3 vezes por semana. Então, você estuda 2 vezes na semana na faculdade o dia inteiro, 2 vezes por semana você está no escritório. Então, essa é a forma que funciona para você estudar durante a faculdade. Então, fica assim, praticamente aí, inviável para quem quer estudar em período integral. A Perfeito, não ser entendi. que a não ser que você faça alguma coisa assim, trabalhe, mas assim, fica muito puxado. É, Assista aí as aulas gravadas no final de semana. Então, né, eu acho assim um pouco inviável, até pelo aprendizado, você não consegue aprender, é aquela coisa, a gente tenta correr, mas acaba não assimilando o conhecimento. Né? Faz Mas se uma sentido, pessoa faz sentido. quiser, né, eu vou assistir, eu vou sair do escritório, daí como é que se diz? Vou assistir as aulas, vou fazer os tutorials da noite e vou assistir as aulas no final de semana, mas assim, é bem complicado para se você está estudando full time, período integral. Meio período seria 2 dias na faculdade, 2 dias no escritório, 3 dias na faculdade, 2 dias no escritório. Então, seria mais ou menos assim durante a faculdade. Depois da faculdade, a gente vai para a escola de advocacia, e na escola de advocacia, os estágios nos escritórios, eles são obrigatórios. Então, você tem um número mínimo de horas, que é no mínimo 75 horas, aí, que dá mais ou menos aí você faz isso aí, eu acho que acredito em depende de quantos dias você faz o seu estágio, mas você pode fazer aí entre 3 a 6 meses, né? Se você vai fazer 2 ou 3 vezes por semana o estágio. Mas então, assim, a grande diferença aí é que não é assim, meio período você estuda de manhã e você faz o estágio à tarde. É dividido aí. Um dia inteiro você estuda, outro dia inteiro você faz o estágio. O outro dia você estuda, outro dia você faz o estágio. O estágio é de manhã e à tarde, e a faculdade também. Então, isso que eu Perfeito, acho. perfeito. Então, a gente tá quase chegando no fim já do episódio, mas eu quero ter certeza de cobrir pelo menos mais 2 coisas Sim. rapidinho. Nossa, Deixa eu te como passou rápido! Passa rápido demais, né? É verdade, é verdade. E dá para ver o brilho nos olhos falando sobre o tema, né? Não, Então, deixa eu eu assim, aproveitar né? para perguntar, Sim, claro. como que as provas acontecem também? Você tem geralmente essa prova que todo grupo vai lá para um plenário, todo mundo faz a sua prova São na sua cadeira? horríveis. Meu Deus, a prova é assim, Klaus, assim, olha, é uma experiência traumática. Essas provas, primeiro com o sistema deles, vou tentar falar assim resumidamente. Na Austrália é o seguinte, todas as provas elas são discursivas, então nós não temos provas de marca X, isso não existe, não tem prova, são todas discursivas. Então nós temos geralmente aí um trabalho no meio do semestre, que é um trabalho aí que vai envolver bastante pesquisa, é como se fosse aí uma mini dissertação sobre um tema. E no final do semestre a gente tem a prova. E a prova do final do semestre, ela engloba a matéria do semestre inteiro. Né? Por exemplo, eu fiz um semestre de Direito dos Contratos. Essa prova que eu vou fazer no final do semestre é o livro de Direito dos Contratos inteiro. Só que como que é essa prova? É uma prova discursiva onde eles vão te dar um caso
com 2 páginas só de caso, só para você ler aquela prova ali. Você vai aí como é que se diz? Vai uns 15 minutos aí só para ler o caso, porque, sublinhar. E nesse caso vai envolver a matéria do semestre inteiro. Então, assim, sabe assim, eles colocam um caso que acontece cada coisa, acontece tudo naquele caso. Sabe aquele caso que a pessoa caiu, daí já fez isso, daí já fez aquilo. É um caso assim mirabolante que acontece tudo para você falar sobre o conteúdo da matéria inteira, do semestre inteiro. Daí você tem que, daí na sua resposta você tem que fazer daí fala assim, quais são as possibilidades do cliente de ganhar essa ação. Então, daí você tem que fazer, né? Fazer a defesa aí do seu cliente. Isso todas as provas são assim, todas as matérias. Daí você vai colocar, né? Vai começar a descrever, vai fazer a defesa ali do teu cliente. Ele pode fazer isso, pode alegar isso, ele pode alegar isso, ele pode alegar isso. Vai fazendo aí tópico por tópico. Daí eles pedem para você fazer possíveis defesas, né? O que a outra parte pode alegar e qual que é a possível solução do juiz. Tudo isso é uma prova de todas as matérias são assim. Então, assim, e o pior de tudo, essas provas elas têm tempo, né? São 2 horas aí no máximo para você fazer isso. No máximo. Então, assim, o segredo da prova é você terminar a prova no tempo. E depois que você terminar, assim, praticamente, assim, é muito difícil você terminar a prova e abranger aí todos os temas que a prova pede que você comentar sobre todos os tópicos que você deve comentar, que a professora está pedindo para você comentar. Daí eles vão corrigir essa prova, né? Você faz aquela prova lá, escrita, manuscrita, com a letra toda feia, que você tem 2 horas para escrever um monte de coisa. Daí eles vão corrigir aquela prova, só que esse critério de correção deles é uma coisa assim que me deixou frustrada a faculdade inteira, porque eu sempre fui acostumada a ser uma boa aluna e sempre fui muito esforçada. E na Austrália, eu fico feliz se eu passo, por causa do critério de correção deles. Mas depois eu entendi o porquê. Então, daí, como que eles fazem a correção? Eles pegam aí, vão corrigir aquelas 80 provas, 80 alunos. Então, eles têm uma lista, né, de todos os pontos que aquele aluno tem que ter citado naquela prova. Praticamente ninguém termina, porque é muita coisa. E daí eles começam a comparar as provas. Então, por exemplo, se eu apresentei a minha prova aqui, eu estou defendendo o meu cliente, e o outro aluno defendeu dele muito melhor do que eu, a nota dele vai ser bem maior que a minha, entendeu? Então, assim, você fica assim, gente, como que pode? Não faz sentido. Então, assim, eles acham que uma pessoa não pode ter uma nota, como é que se diz, a mesma, as duas não podem, se aquela defesa daquele aluno foi muito melhor. Então, o que acontece? Eu falo assim, tá aqui, eu falei de tudo isso, por que eu tenho essa nota? Sabe assim, quando você lê a prova, eu falei assim, ela falou assim, nós vimos esses critérios. Eu falei, mas tá aqui, eu falei, né, não entendi, mas você não desenvolveu bem o seu argumento. Eu falei, mas não deu tempo. Mas o fulano de tal conseguiu desenvolver o argumento. Então, assim, eles acham que não é justo nós termos a mesma nota se ele desenvolveu mais o argumento, ele não apenas comentou. Então, o que serve isso? Eles realmente selecionam os melhores alunos. Né, assim, e eu não entendia por que isso, né? Então, por isso eu falava, só que o que acontece? Os escritórios, antes de você mandar qualquer coisa para estágio, eles pedem o teu boletim, então as notas da faculdade. Então, eles selecionam as vagas dos melhores escritórios, dos melhores alunos, aí, durante a faculdade. Então, assim, você ter uma distinction, tem escritórios grandes internacionais que se você não tiver uma distinction, eles nem vão olhar o teu currículo, não importa, você pode ter um doutorado em Harvard, mas se o teu histórico escolar, você tiver nota baixa durante a faculdade, eles nem vão escutar, eles nem vão olhar o teu currículo. Isso é uma coisa bem interessante que eu conversei já com várias pessoas que trabalham em recursos humanos, né, desses escritórios, e é uma coisa que eu demorei assim para entender. Eu sempre fui
muito dedicada, né? Eu amo o que eu faço, eu gosto de estudar direito. Então, e para explicar para os escritórios que no começo da faculdade eu falava meu inglês era péssimo e que eu estava feliz de ter passado, muitas vezes até em suplementar, e a minha primeira distinction foi ali para o final do ano, meu final da faculdade. Quando eu cheguei no final da faculdade, eu comecei a ter distinction, porque eu conseguia terminar a prova a tempo. E elas falavam assim, gente, mas como que esse aluno aqui era tão ruim e conseguiu ficar uma aluna, se tornar uma aluna boa? Eles não entendiam, mas é que eu tive todo o desenvolvimento do inglês no decorrer da faculdade, aí, que foram 8 anos. Né? Então, essa parte da prova que eu não entendia é muito porque eles selecionam ali. Os escritórios já pegam as pessoas com distinction, high distinction, e é assim que eles corrigem a prova. Que incrível, que incrível. Bom, doutora, obrigado demais pela sua disposição de falar aqui com a gente hoje. A gente com certeza vai ter que fazer uma série da Austrália agora, né? Em 40 minutos deu tempo da gente falar um pouquinho só sobre a faculdade, então com certeza uma série toda. Sim, não, eu sou muito feliz em participar, mas isso não é para desanimar ninguém, né? Tem espaço para gente, sim, tem o melhor aluno da faculdade, o High Distinction, e tem a gente que trata o cliente muito melhor, o cliente gosta mais da gente. Então, não interessa que o outro tem High Distinction e é snob. Então, assim, a gente ganha o cliente, a gente ganha os escritórios com a nossa personalidade, o nosso jeitinho brasileiro de tratar o cliente, de tratar o escritório. Então, tem espaço, sim. Eu falei isso não para desanimar, é só para apresentar algumas dificuldades, mas que vale a pena e tem espaço para as pessoas. Muito obrigada pelo convite. Opa, eu que agradeço, não? Obrigado demais. A gente vai ficando em contato. Obrigado, pessoal, por ouvir também. E a gente fica aqui ligado até o próximo episódio. Grande abraço aí para todos. Até mais.